Recentemente, uma cidade em Ohio teve que proibir todo o turismo e fechar suas fronteiras porque muitas pessoas queriam ir para lá. E para surpresa de todos, foi tudo por causa deste restaurante Altissima Desiderum, um lugar onde o chefe realmente paga para você comer sua comida incrível. Marcus Taro fez algo que ninguém achava possível. Ele reinventou a comida com pratos que pareciam assim e sobremesas que parecem assim. A comida de Marcus Taro é supostamente feita sob medida para cada um de seus convidados e o chefe é tão rígido que ele fez até mesmo Elon Musk. Inscreva-se na lista de espera de 3 anos sem tratamento especial. Mas recentemente uma mulher denunciou todo o seu restaurante. Alex Smith, a mulher por trás do blog de Comedor Exigente. Me dá náuseas só de pensar nisso. O rosto dele ainda me assume todas as noites. Preciso contar essa história. É crucial que as pessoas ouçam o que aconteceu. As pessoas precisam ver o que nós criamos. Tudo começou 6 meses atrás em Nova York. No retorno da academia, vi o anúncio pela primeira vez. Altissima Desiderum, sabor aprimorado. Abertura em breve. Já avaliei muitos restaurantes aqui no Pick Eater, mas desde que vi o Altissima, sabia que algo era diferente com ele. Então puxei umas cordas e arrumei um convite. Apenas algumas noites depois, Alex se encontrou ombro a ombro com a elite da cidade. Atores, políticos, modelos, estrelas da música e também muitas pessoas comuns que se inscreveram primeiro. Todos estavam esperando na fila para ver o que Marcus Taro tinha preparado antes que pudessem entrar. Foi solicitado aos convidados que fornecessem uma amostra de saliva. Essa era a ideia central do restaurante. Eles afirmaram que poderiam analisar sua saliva e papilas gustativas usando tecnologia de ponta para produzir uma refeição perfeitamente projetada para você. Sentei-me e eles serviram o primeiro prato. Parecia um cérebro humano, exceto que todas as espirais da carne rosada estavam preenchidas com um molho brilhante. Parecia um tipo de glitter derretido, não sei explicar bem. A equipe me garantiu que a carne foi temperada de maneira ética e que o formato era apenas cosmético, uma declaração do chefe. Então eu dei a primeira mordida e foi diferente de tudo que eu já comi. Vocês sabem que sou muito específica sobre comida. Daí veio o blog de Comedor Exigente, mas isso era algo mais. A textura, o sabor, até a menor coisa, estava perfeito. Não tinha gosto de nada que eu pudesse imaginar. Qualquer nojo ou hesitação se foi com a primeira mordida. Foi uma felicidade absoluta. Naquela noite, ao sair do pequeno restaurante de luxo, Alex não parava de pensar nas refeições que acabara de saborear. O dinheiro que ela recebeu para comer aquilo nem mesmo importava como conceito, porque a comida em si era inestimável, era maior que o dinheiro. Por que ele pagaria para comer aqui se poderia cobrar milhões? Ela pensou consigo mesma. Horas depois, ela ainda tinha o gosto na língua. Quando engolia, tinha um pequeno toque do sabor novamente, apenas o suficiente para mantê-lo em sua mente por horas a fio. No dia seguinte, eu não conseguia tirar a Altissima da minha cabeça, então fui novamente na noite seguinte, e de novo, e de novo. Por algum motivo, ele me permitiu voltar quantas vezes eu quisesse. Logo se tornou o único lugar onde eu comia. Café da manhã, almoço, jantar. As pessoas tinham que reservar anos de antecedência para comer aqui, e eu tinha acesso livre a isso. Quer dizer, até mesmo Elon Musk tem que esperar até janeiro de 2025 para comer aqui. E eu tive a sorte de me tornar viciada. Nenhum outro alimento se comparava. Tudo mais tinha gosto de cinza. Com o fluxo constante de dinheiro que eu ganhava comendo lá, consegui largar meu emprego. Minha vida inteira se tornou sobre Altissima Desiderum. Ia para a cama pensando no omelete de olho rachado deles no café da manhã. Eu acordava e a primeira coisa que fazia era ir para lá. Eu me tornei tão frequente que até cheguei a conhecer o Marcus, o chefe principal. Marcus. Deus, conversávamos sobre tudo. Minhas batalhas com distúrbios alimentares, as dele com perfeccionismo. Ele compartilhou sua visão de transformar a percepção das pessoas sobre a comida. Estava enfeitiçada por ele desde o primeiro encontro. Artista idoso e enigmático, cria maravilhas repulsivas usando antigas papilas gustativas. Ele costumava me descrever como sua alma gêmea. Ele disse que nossas conversas eram de grande delicadeza. Se eu soubesse então o que sei agora. Uma noite, enquanto esperava minha comida, perguntei-lhe o significado de
fração de suas refeições. Na noite seguinte, Alex fez o que ele disse para ela fazer. Ela se arrumou sem saber que sua vida mudaria para sempre. O que ele colocou na minha frente foi um simples waffle com uma cobertura branca pálida. Era isso. Não havia cérebro humano ou dedos de gelatina pegando fogo ou pó de macarrão em um spray. Isso era altíssima desiderum e era diferente de tudo que eu já tinha provado. De todas as refeições que tive lá, esta se sobressaiu entre as demais. Satisfez todos os desejos que eu já tive. Foi a proporção perfeita de doçura e acidez. A textura era divina. Ao engoli-lo, as cores do mundo se tornaram diferentes, mais brilhantes. Isso vai parecer loucura, mas eu senti como se fosse uma pessoa diferente. Passei o dia seguinte inteiro nessa euforia. Meu humor melhorou sem sentir estresse ou raiva. Nada realmente importava mais. Eu só queria saber o que era. Eu precisava saber como ele fez isso e ter mais disso. Alex voltou desejando mais daquela comida. Ela faria de tudo para conseguir isso. Ela estava pronta para implorar de joelhos por isso. Mas quando ela entrou no restaurante naquela noite fatídica, estava vazio. Sem funcionários, sem garçons, sem convidados, sem Marcos. O lugar estava morto, mas não me importava. Entrei na cozinha, esperando encontrar Marcos, minha solução, minhas respostas. E eu encontrei minhas respostas, pelo menos algumas delas. Toda a cozinha estava forrada com prateleiras, frascos, baldes. Dentro deles havia coisas que Alex nem podia imaginar. Ratos flutuando em frascos de líquido verde, baratas se movendo em grandes caixas de vidro, frascos e frascos de sangue. Sangue de animal, sangue humano. Ela não tinha ideia. Seus sentidos foram atacados de todos os ângulos possíveis. Havia esse cheiro horrível e rançoso. Vinha de um balde de carne pulsante infestada de pequenas larvas brancas. O quarto era incrivelmente intrigante, mas ao mesmo tempo incrivelmente único e moderno. Não tenho certeza se foi o que quer que ele tenha colocado na minha refeição, mas eu mal percebi qualquer coisa disso. Agora percebo que deveria ter fugido, mas não o fiz. Eu precisava da comida. Eu precisava do almoço. No final da cozinha, eu encontrei o escritório dele e o diário dele dentro dele. Era isso, eu ao menos teria algumas respostas. Folheei as páginas e então me deparei com algo que fez meu sangue gelar. Uma página intitulada Alex. Estava escrito meu... Delicadeza, minha sobremesa, meu desejo mais profundo. Ela era a peça que me faltava, a cereja final no topo. O ingrediente final em minha obra-prima, a personificação da perfeição. Ela vai tornar minha vida uma festa única, especial. Por anos planejei mostrar a todos aqueles bastardos descuidados e cruéis lá fora a profundidade de sua ignorância, seus olhos sempre tão famintos por mais, seus estômagos tão cheios que poderiam estourar. Eu me pergunto o que eles pensarão quando souberem a verdade. Eu me pergunto como eles reagirão quando souberem do que eu os vicio. Antes que eu chegasse ao fim da página, ouvi as portas se abrirem atrás de mim. Senti uma picada no pescoço e desmaiei. Acordei amarrada a uma cadeira na cozinha principal. Marcos estava de costas para mim. Ele afiava sua faca. Ao seu redor havia ingredientes para uma de suas refeições. Uma panela cheia de larvas se contorcendo, fervendo na água. Um enorme moedor de carne, moendo lentamente tiras de carne rosada de rato. Uma prensa esmagando centenas de baratas, gritando e sibilando. Ao lado de Marcos havia formas de gelatina cheias de sangue denso. Do outro lado, ele tinha fileiras desses pequenos copos, cheios de olhos, cheios de dentes, cheios de unhas. Eu queria gritar, chamar por ajuda, mas minha boca estava fechada com fita. Eu só podia assistir horrorizada enquanto ele se virava para mim e sorria. Finalmente meu desejo mais profundo acorda. Bom dia. Aí, eu imagino que isso não era o que você esperava quando veio ao meu restaurante hoje sem preocupações. Você terá o que quer. Senti a faca dele arrastando pela pele nua da minha perna. Deus, você é exatamente o que eu estava procurando, bela, flexível, doce, mal posso esperar para te servir. Senti a ponta da lâmina rastejar pelo meu estômago e então parar logo abaixo do meu queixo. O rosto dele estava agora perto do meu, o hálito dele quase me fazendo vomitar. Quando eu primeiro imaginei este restaurante, era apenas um sonho febril.
Uma ideia louca de um homem sem teto irritado se banquetear com ratos mortos nos cantos escuros de Nova York. Eu observava as pessoas vivendo suas vidas, passando por mim sem nem mesmo notar. Eu pedia por comida, mas ninguém queria compartilhar suas sobras com escória como eu. Então eu tinha que comer o que eu pudesse. Eu queria gritar enquanto ele começava a desenhar quais partes de mim ele ia esculpir. O marcador se movia com precisão cirúrgica. Baratas, larvas, qualquer coisa que eu pudesse pegar. Comida de cachorro era um banquete raro quando eu conseguia encontrar. Cozinhas comunitárias, sobras de doações. Eles nunca tinham o suficiente para mim. Mesmo entre os esquecidos desta cidade maldita, eu era útil. Eu comia o que podia. Eu fazia banquetes com as coisas que as pessoas sentiam nojo. Toda vez que eu comia, eu lembrava de todos os rostos que me ignoraram. Toda noite eu ficaria me perguntando o que eu seria forçado a comer em seguida. Eu queria que eles soubessem como era. Eu queria que eles soubessem o quanto me deixaram para trás. Ele tirou a faca novamente e começou a traçar linhas finas na minha pele, partes que ele poderia cortar e usar em sua última refeição. E assim eu mudei minha vida. Consegui um emprego limpando o restaurante, depois subi na hierarquia, limpador, lavador de pratos, garçom. Aprendi tudo o que pude sobre o que as pessoas adoram comer. Observei enquanto eles jogavam fora, prato após prato, como eles desconsideravam a comida que eu só podia sonhar uma vez. Para mim, naquela época, o desperdício de comida era como um assassinato. Então eu criei este lugar. Eu usei todas as coisas que uma vez fui forçado a comer. Eu fiz refeições por eles. Mas com cada um eu adicionei alguns novos ingredientes. Doses de drogas, pequenas demais para as pessoas realmente notarem, mas o suficiente para enganar suas mentes a se viciarem na minha comida. Não muito diferente do que a maioria das empresas de fast food já faz. Encontrei pessoas sem teto que a cidade facilmente esqueceu e então as transformei em pequenas e finas Peças. um pó feito de um dente aqui. Tudo que eu fiz aqui sempre teve um toque humano. Mas esta noite, Eu ainda posso ver o seu sorriso branco e perfeito olhando para mim. os convidados recebem um presente. Você, desde o momento em que te vi entrar no restaurante, seria a maior conquista do Wagner. Eles vão se deliciar com você e depois vão me agradecer por isso. Mal posso esperar para ver as caras deles quando descobrirem o que estiveram comendo. Todos aqueles privilegiados que passavam por mim na rua, como se eu fosse um pedaço de lixo, agora pagam para comer minha comida. Agora realmente fizemos um círculo completo. Estou tão feliz por ter feito. Seus olhos se fixaram nos meus, sua mão. Não sei o que despertou dentro de mim. Adrenalina, instinto de sobrevivência. Não sei, mas balancei minha cabeça com força. Mas isso tudo ocorreu muito rápido. Soltei a corda enquanto ele segurava sua cabeça de todo o sol. O sangue escorria por seus dedos cerrados. Lembro-me de correr de Tocantins até um restaurante cheio e implorar para alguém chamar a polícia, mas ninguém o fez. Todos queriam saber onde estava Marcos. Eu podia ouvi-lo me chamando e cambaleando em direção ao salão de jantar. Então, corri para a rua e para a delegacia mais próxima. A polícia invadiu o restaurante, encontraram os convidados e o Marcos e encontraram todas as provas. Eu não conseguia me forçar a ir ao julgamento dele. Eu nem conseguia olhar para ele depois disso. Enquanto escrevo isso agora, não consigo deixar de ainda desejar aquele sabor, aquela perfeição. Eu deveria ter percebido mais cedo, altíssima desiderum, o desejo mais profundo. O pior é que consigo compreender a perspectiva dele. Marcos era delirante, Marcos era louco. Mas Marcos era um monstro recriado pela maneira como vivemos. O mundo é um lugar trágico. Se você olhar para um lado dele, verá pessoas morrendo de pobreza. Pessoas que comem grama ou bebem água da chuva apenas para sobreviver mais um dia. E então, olhe para o outro lado e você verá pessoas que pedem comida em excesso apenas para jogá-la no lixo. Pessoas que se empanturram como porcos. Pessoas sem nenhum respeito pela comida.
Não posso negar que, de certo ângulo, ele tinha razão. Esquecemos de tantas pessoas nessa cidade. Desperdiçamos muita comida simplesmente a descartando. Tudo o que nos importa é nós mesmos, nossa satisfação, nossos próprios desejos. Na maioria das vezes, nossos olhos estão mais famintos que nossos estômagos. Não posso mudar sua opinião nem te dizer o que fazer. Posso contar minha história. Então eu imploro a vocês, meus comensais exigentes. Na próxima vez que você não conseguir comer toda a porção de batatas fritas ou quiser jogar fora aquele hambúrguer meio comido, saia pra rua. Encontre alguém que o mundo esqueceu. Faça o dia delas um pouco melhor. A última coisa que eu quero é olhar para trás neste mundo daqui a alguns anos e pensar que o Marcos estava certo.